Senhor Jesus, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, aos irmãos, amém, todos inscritos aí do nosso canal, amém, nessa manhã, meus irmãos. Eu estaria apresentando hoje pela manhã o canal, meus irmãos, aqui nesta manhã, mas não será possível, amém? Aí eu devo fazer uma live depois pra gente pôr no canal aí, amém? Então, meus irmãos, não deixe de inscrever no nosso canal não, amém? Convide pessoas aí para estar no nosso canal. Compartilhe também os nossos vídeos aí também, entendeu? Divulgue o nosso canal, irmãos, para ajudar a fortalecer, amém? A evangelização, amém? Hoje é quarta-feira, é o dia da grande campanha de fé na Igreja Pentecostal, Santuário Edifício da Fé, amém? Nós estamos numa campanha, amém? A justiça divina contra os inimigos da igreja. Amém, meus irmãos? Mas não é pedindo tratamento, não é pedindo justiça. Amém, irmãos? A justiça de Deus, ela vem, amém? Ela vem, né, meus irmãos, do jeito que Deus quiser fazer. Né? Deus, ele vai fazer justiça em favor de você, em favor de nós, que somos a igreja de Cristo. Amém, meus irmãos? Não que nós queremos o mal dos nossos inimigos, né? Mas estamos fazendo essa campanha com esse tema, amém? Com esse tema. Mas a palavra de Deus, né, meus irmãos, é para a gente mostrar para a igreja que o crente não precisa fazer justiça com as próprias mãos. Ele precisa orar para Deus tratar com os inimigos, né, meus irmãos? Tem este tema, né, a justiça de Deus contra os inimigos da igreja, né? Mas tem a palavra de Deus também, aonde nós estamos ensinando a igreja a tratar os seus inimigos, amém? E muitos não sabem, né, disso, né, meus irmãos? A Bíblia, ela tem uma fonte de informação, né? A Bíblia diz para a gente não tornar mal por mal, mas vencer o mal com o bem. Então, nesta campanha, nós estamos orando pelos nossos inimigos. Nós estamos abençoando nossos inimigos. Lá no livro de Gênesis, também mostra, né, meus irmãos? O livro de Gênesis mostra que aqueles que te abençoar serão abençoados. Aqueles que te amaldiçoar será amaldiçoado. Então eu prefiro fazer o vídeo aqui e colocar no canal, que fica mais fácil, irmãos. Porque se eu ligar aqui agora, aqui o aplicativo, né, eu não tenho condição aqui agora de fazer isso, entendeu? Hoje aqui minha casa está um pouco ocupada, né, meus irmãos? Amém? Então não tem como, né? Vai atrapalhar a live, entendeu? Por causa das crianças, né, dos meus filhos que estão aqui, né? E hoje eu tô aqui por conta dessas crianças. Né, minha esposa deu uma saída, amém? E não tem como eu abrir a live pelo aplicativo, né? Ao vivo. Mas eu vou estar fazendo, eu estou fazendo aqui, quer dizer, essa chamada aqui para a igreja do Senhor. Para você, amém, que é de Santa Luzia, as pessoas que são aqui da cidade de Santa Luzia, Belo Horizonte, amém?
Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Abençoe nossos irmãos. Eu peço perdão à nossa irmã que entrou no nosso canal ontem. A todos, meus irmãos. Hoje de manhã eu iria orar, iria apresentar, ia fazer uma live ao vivo, mas não está sendo possível, meus irmãos. Mas eu preferi fazer um vídeo e colocar aí no canal, em nome de Jesus, que às vezes alguns irmãos ficaram me esperando pela manhã, fazer a live. Amém, meus irmãos? Mas aqui eu vou deixar uma palavra de fé, uma palavra de Deus aqui. Amém? Jesus ensina nós a orar uns pelos outros, amar uns aos outros e amar o próximo também. Então, se nós amamos o próximo, como que nós vamos pedir Deus para castigar os ímpios, castigar as pessoas? A gente que conhece a Bíblia Sagrada, irmãos, já sabe que o ímpio já está penalizado. O ímpio já está debaixo de condenação. E se nós orar contra, nós, o que nós estamos fazendo? Empurrando mais ainda aquela alma no inferno. E Deus não quer isso, meus irmãos? A luta não é contra a carne e o sangue. Pode ser seu pior inimigo. A Bíblia diz: se seu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, amontoará brasas sobre as vossas cabeças. Então, meu irmão, a justiça é de Deus. Não precisa pedir justiça, somente ora. Ora, entrega na mão de Deus. Deus, faz a sua vontade, faz o seu querer. Ora sempre abençoando. E aí você vai ter a resposta de Deus. Entendeu? Do jeito dele, da maneira dele. Entendeu? Agora, se nós pedir ao contrário, Deus não vai fazer mesmo. Deus, quando os discípulos viram outros expulsando os demônios no nome de Jesus, eles falaram assim: Senhor, quer que nós o proibamos? Quer que nós proibamos de expulsar os demônios no seu nome? Ele falou assim: deixai-os. Se eles é por nós, irmãos? Se eles não é contra nós, eles é por nós. Porque os discípulos pediram: Senhor, quer que nós expulsamos esses que expulsam em seu nome? E façamos como Elias pediu fogo. Meus irmãos? Como Elias pediu fogo, porque eles viram que Elias, quando estava no monte, mas ali foi um caso diferente. Elias estava no monte sendo perseguido, Elias estava sendo perseguido, ele foi para o Monte Carmelo. Perseguido por causa de uma profecia que ele passou para Acabe, Então ele passou a mensagem ali, E aquele homem estava doente, em cima de uma cama. E ali ele em cima da cama, tá vendo, irmãos, como é que é? Aqui as crianças já estão agitadas aqui perto de mim, tá vendo? Mas é coisa rápida, eu vou ler um versículo. Eu não vou poder orar agora, irmãos, infelizmente, Se eles saírem para lá, eu faço uma oração aqui, mas se eles ficarem aqui perto de mim, não tem jeito, meus irmãos? Aqui eu já acordei, já dei o café para eles também, Então já tá tudo tranquilo, meus irmãos? E eu tenho que fazer alguns afazeres aqui dentro de casa também, E pronto. Amém, irmãos? Glória a Deus.
Então, irmãos, o que acontece? Elias estava lá por causa de uma profecia. O rei Acasias estava ali enfermo dos pés, que ele caiu de uma grade e ficou doente das pernas. Suas pernas estavam enfermas e ele não podia levantar mais da cama. E quando o profeta Elias estava no monte orando, o anjo do Senhor, Deus, veio e falou para ele, mostrou para ele que os mensageiros dele, de Acabe, ele estava todos indo para a cidade buscar resposta em Baal-zebub, o deus de Ecrom. Estava para procurar a resposta no ídolo que ele servia, que era Baal, né? Baal-zebub, o rei, né? Então estava lá, ele falou assim, vai até a cidade e consulta Baal para ver se há solução para minha enfermidade. E eles foram, como que eles estavam sob o comando e o mando destes reis, ai deles se eles não fossem. Então eles foram consultar, mas Deus mandou uma mensagem para Elias, e naquele momento, né, naquele momento que ele mandou a mensagem para Elias, Elias, olha lá os mensageiros, olha os mensageiros de Acabe, para onde que eles estão indo, né? E Acasias, quer dizer, né, meus irmãos, perdoa. Então, ele foi e desceu até diante do mensageiro e começou a falar assim, por acaso, não há Deus em Israel para que vocês consultassem a Baal, né? E eles voltaram para trás, né? Mandaram, vai lá e fala para o rei que se por acaso não há Deus em Israel, né, meus irmãos? Por acaso não há Deus em Israel? Para ele consultar Baal-zebub, o rei de Ecrom. Eles voltaram para trás indignados, né? Ele surpreendeu eles, né? E eles assustaram e voltaram para dar resposta ao rei. Chegando lá, vocês voltaram para trás? O que aconteceu? Ah, veio um homem vestido com pelo, com veste de pelo de animal, né? Diante de mim. E falou assim, assim, assim. Por acaso não há Deus em Israel para que consultasse Baal-zebub? Então, né, meus irmãos, ali o rei pergunta, como é este homem? E como Elias era conhecido dentro da cidade de Israel como profeta, virou e falou assim, o rei, os mensageiros do rei, dizendo para ele, é um homem assim, 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 com veste de pelo de animal e com cinturão, com cinto, né, que Elias andava. E começaram a dizer, né, meus irmãos, eles começaram a falar para o rei, e o rei falou assim, eu já sei quem que é, Elias o Tibista. Elias o Tibista, o profeta de Israel. Aleluia, glória a Deus. Que maravilha, meus irmãos, essa mensagem. E ali começaram, né, meus irmãos, começaram aqui ali, meus irmãos, começaram ali a perseguir Elias. Então, dentro da mensagem lá de Jesus com os discípulos, eles lembraram disso, desse fato, que Elias, espera aí, meus irmãos, aí você vê a criança que está aqui, né? Elias sobe para o monte,
Depois que ele profetizou, ele voltou para o monte. Aí ele está lá buscando a Deus. Está lá falando com Deus, buscando o Senhor. E ele parou lá e ficou lá. E nisso, o rei já estava maquinando exércitos contra Elias. Já estava ordenando aos seus capitões para subir no monte e tirar Elias de lá. E levar Elias até ele. Quem sabe o que ele iria fazer com Elias, né, meus irmãos? Mas ele se tornou um grande inimigo de Elias por causa dessa profecia que Elias falou. Ele cria em outros deuses e Elias profetizou o Deus que ele servia para aquele rei. Aquele já foi um motivo dele se tornar um grande inimigo de Elias. Meus irmãos? Ele não gostou do que Elias falou. Ele acreditava que Baal iria, Mas porque Elias virou e falou assim, a cama qual o seu rei ele está deitado, ele de lá nunca mais levantará e morrerá. Entendeu? Elias falou assim dessa maneira para os mensageiros de Acasias. E aí, meus irmãos, ele enfureceu porque ele queria ser curado. Ele queria a cura, mas não queria Deus. Hoje em dia é a mesma coisa, irmão. Eu falei com um jovem aqui, irmão, hoje o povo não busca mais a Deus e nem o reino de Deus como prioridade. Buscai o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eles não buscam o reino e a justiça. A maioria das pessoas estão buscando os interesses que são as demais coisas. Eu disse para o irmão, meus irmãos. Então eu disse isso para um irmão que estava aqui, nós compartilhando a palavra de Deus. É uma alma que eu estou ali orando, irmãos? Estou ali pregando a palavra de Deus para essa alma. Já um conhecedor da palavra de Deus. Mas nós cremos que Deus há de fazer uma obra no coração desse jovem. Deus há de levantar ele. Deus há de salvar. Então, através dessa mensagem que Elias falou, da cama que ele subiu, nunca mais ele descerá e morrerá. Meus irmãos? Mas se ele buscasse a Deus, Deus iria curar e ele viveria. Meus irmãos? Porque nenhum outro Deus pode dar vida, meus irmãos? Não pode, mas Deus ele dá a vida e também tira a vida. Como que a vida a Deus pertence. As almas são todas de Jesus. Então, os discípulos lembraram a Jesus Cristo desse fato, que quando os soldados subiram lá, ele mandou o capitão de 50, capitão de 100, para perturbar Elias no monte. Mandou, desça-te do monte. Elias falou assim, não descerei. Se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu. Naquela mesma hora, quando o profeta de Deus, ele falou desta maneira, na mesma hora o fogo veio e consumiu os capitões de 50. Subiram outro exército, de 100, meus irmãos? De 50 em 50 e de 100 em 100. Subiram para perturbar Elias. Elias falou a mesma coisa. Mas o terceiro exército que foi subir, meus irmãos, já subiram cautelosos, sabendo que se eles mexessem com o profeta, eles iriam ser queimados e fulminados, como eles viram aqueles outros soldados, capitões e soldados, foram consumidos por Deus. Deus os consumiu em cima do Monte Santo, meus irmãos? Então, eles ficaram amedrontados, eles ficaram com medo de perturbar Elias. E tanto é que um
chegou a dobrar o seu joelho diante do profeta Elias e se humilhou diante do profeta. Reconheceu que aquele profeta era um profeta verdadeiro e um profeta de Deus. Viu, meus irmãos? E ali eles não mexeram com Elias. Amém? Então eles desceram com Elias ali na paz. Então Deus fala que faz que até os inimigos tenham paz contigo. Irmãos, eu vou ler aqui um versículo. Não vai ser possível fazer uma oração. Eu queria muito, mas não vai ter jeito. E meus irmãos, está aqui minha menininha, minha criancinha está aqui. Em nome de Jesus, irmãos. E aqui agora eu vou ler um versículo aqui, uma palavra de fé. Convido a você a nos visitar aqui na quarta-feira, na sexta-feira, no domingo, aonde está os nossos cultos, aqui na cidade de Santa Luzia, amém? Aqui no bairro Duquesa 2, na cidade de Santa Luzia, amém, meus irmãos? Sou eu, pastor Salomão, da Igreja Pentecostal, Santuário Edifício da Fé, aqui na cidade de Santa Luzia, amém, meus irmãos? Aqui no bairro Duquesa 2, Rua Rosas Brancas, no número 390. Amém, meus irmãos? Que os irmãos precisar, pode escrever no canal lá, os irmãos que é aqui de Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Betim, Contagem, pessoas daqui das redondezas de Belo Horizonte. Se você estiver precisando de visita, pode escrever lá no meu canal, lá, meus irmãos. Amém? Se você tem um parente encarcerado, uma pessoa no hospital, amém, meus irmãos? Nós fazemos a obra pela fé. Amém? Amém, meus irmãos? Amém? Em nome de Jesus. Nós fazemos a obra pela fé. Amém, meus irmãos? Em qualquer lugar nós iremos, em nome de Jesus. Deus proverá para a gente chegar até o local onde as pessoas precisam ser visitadas. Amém, meus irmãos? Então, você que é aqui de Belo Horizonte, quer uma visita no seu lar, você quer uma visita aí de um parente que está no presídio, que está aí precisando de visita dentro do presídio, aonde quer que seja, que tem uma alma aí, você conhece, que está precisando de ajuda. Amém, meus irmãos? Talvez que está precisando ser internado numa casa de recuperação. Nós iremos dar um jeito e uma forma de conversar com nossos pastores que têm casa de recuperação para poder internar essa pessoa. Amém, meus irmãos? Para interná-lo e ali Deus vai agir e trabalhar na vida dessa pessoa. Até o momento eu não tenho uma casa de recuperação, meus irmãos. Mas se Deus quiser que eu tenha, eu terei. Mas até o momento Deus não permite ainda, amém? Mas eu posso pegar essa pessoa e entregar para um outro pastor que tem uma casa de recuperação para poder internar esta pessoa. Amém, meus irmãos? Então, está aí o projeto Resgate, atuando nos morros, atuando nos aglomerados de Belo Horizonte, Minas Gerais, levando a palavra aos enfermos e aos viciados, aos drogados, moradores de rua, meus irmãos? E aqui eu estou convidando você para nos visitar nessa quarta-feira, sexta ou domingo, que são nossos dias de culto nas nossas igrejas aqui, na nossa igreja, amém? Eu creio que Deus já está trabalhando. Aí você, amém? Em nome de Jesus, você pode estar vindo aqui visitar a igreja, amém? Você que é de longe, aqui da cidade de Belo Horizonte, amém? E das redondezas de BH, amém? Faça-nos uma visita sem compromisso, amém? E vai ser tremendo vos receber aqui na Igreja Pentecostal, Edifício da Fé, amém? Glória a Jesus. Eu leio com os irmãos, meus irmãos? Então eles lembraram, os discípulos lembraram Jesus. Eles estão expulsando os demônios em seu nome. Quer que nós o proibamos? Jesus, não proíba.
deixai-os. Se eles não é contra nós, ele é por nós. Então, meus irmãos, porque os discípulos queriam fazer justiça contra aqueles homens. Eles queriam clamar fogo para consumir aqueles irmãos, né? Que eles estavam expulsando o nome de Jesus, mas eles não andavam com Jesus. Eles não tinham a doutrina de Jesus, os ensinamentos de Jesus, mas eles estavam expulsando os demônios no nome de Jesus. Entendeu? Então Jesus falou, não, deixa eles expulsar os demônios, né? Eles estão fazendo bem para mim, eles estão fazendo bem em meu nome, para outras pessoas, né, meus irmãos? Então, esse tema, às vezes, a pessoa, não, o pastor está colocando um tema de justiça contra os inimigos da igreja. Irmão, você nem precisa preocupar com o inimigo. Você nem precisa preocupar com isso, irmão. Você tem que preocupar com a sua vida com Deus. Você tem que preocupar e ter misericórdia dessas almas. Porque eles estão enganados. Irmãos? Irmão, eu nem falo nada. A Bíblia já fala tudo. Não precisa de nem explicar nada disso aí, porque a Bíblia fala lá em Efésios que a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades. Nós temos que lutar contra o inimigo que opera na vida dessas pessoas, né? Que usa as pessoas para caluniar a igreja, perseguir a igreja, né? Inventar a calúnia da igreja, né? E ser usado pelo diabo para atrapalhar a obra do Senhor. Então nós temos que repreender os demônios que está usando, que está por trás da vida da pessoa. Nós não temos que expulsar a pessoa. Nós não temos que pedir a morte da pessoa. Nós não temos, né, irmão, nada disso. Jesus falou, amai os vossos inimigos e aborrecei o seu inimigo. Então quer dizer, né? Você tem que amar até os seus inimigos e aborrecer o inimigo, que é o diabo que está por trás, né? Porque o diabo quer colocar uns contra os outros, o diabo quer trazer contenda, né? Ele quer que o crente fique discutindo e brigando entre si, com um com o outro, né? Quer que fique em divisão, porque essa é uma ação do diabo, a divisão, a contenda, ela é uma ação do inimigo, porque o inimigo que contende, né? A carne também contende, né? Quem está na carne vai contender contra o espírito. A Bíblia fala lá, né, no livro de Gálatas também, né, que as obras da carne é as obras do espírito. Então quem está na carne contende com quem está no espírito. A carne opõe-se ao espírito e o espírito opõe-se à carne, para que não cumprais os desejos. A carne quer as coisas da carne e o espírito quer as coisas do espírito. É uma batalha constante, até em nós mesmos. Às vezes nós quer pregar, a carne quer descansar, a carne quer pecar, mas o espírito quer orar, o espírito quer fazer a vontade de Deus. E a carne não faz a vontade de Deus, irmão, não faz. A nossa carne não faz a vontade de Deus, né? A nossa carne é inimizade contra Deus. Mas o espírito, ele é submisso a Deus. Quem está no espírito submete as coisas de Deus. A carne não submete as coisas de Deus. A carne quer submeter as coisas do mundo, os prazeres da carne, os desejos das carnes, da nossa carne. Amém, irmãos? Eu vou ler aqui, porque eu tenho que resolver algumas coisas aqui, amém? Aí siga o nosso canal, Resgatado de Cristo, aí no YouTube, amém, irmãos? Está escrito no livro de Lucas 11, versículo 9. E eu vos digo a vós, pede e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Amém? Abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe,
E quem busca, acha, meus irmãos. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Vai se abrir a porta. É aquele que bate, abrir-se-vos-á. Mas essa porta, essa busca é a busca do reino, a busca do Senhor. Para a gente bater na porta do céu, orando e jejuando e buscando a Deus. E você pedindo a Deus, Ele, você vos achará. E se você pedir, Ele te dará. E se você bater, abre-se-vos-á. Jesus comparou, como vocês batem na porta de uma pessoa para visitar uma pessoa. Quando vocês orar a mim, vocês estão batendo na porta do céu, na porta da glória. Eu vos abrirei a porta para vos ouvir. Amém? Ele que está dizendo, irmãos, aqui, eu vos digo a vós. Jesus falando, eu vos digo, Ele, o Todo-Poderoso, diz a vós. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Só até aqui que eu vou ler, meus irmãos. E vou explicar aqui e nós vamos terminar esse vídeo aqui, amém? Jesus falou assim, quando bate na porta do seu vizinho, você pede um dinheiro emprestado, aqui, quando vocês batem na porta, aqui, qual pai, tá vendo? Qual pai? Então quer dizer, o filho pede as coisas ao pai e o pai dá, irmãos? E ele comparou como ele, O filho está pedindo pão, pai me dá pão, pai me dá pão, pai me dá pão. O pai vai lá e vai pegar e dar uma pedra. Então Deus está dizendo que saiba pedir. Nós temos que saber pedir, irmãos. Amém? Se eu quero isso, eu quero aquilo. Mas você tem que fixar o seu propósito, a sua fé naquilo que você está pedindo. Porque tem pessoas que não têm paciência para esperar, irmãos. Ele não persevera naquilo que ele está pedindo. Então as pessoas muitas vezes elas ficam mudando. Deus não me deu, eu vou pedir isso aqui, vou pedir aquilo, vou pedir aquilo, vou pedir aquilo. Não, Deus ele vai, uma coisa de cada vez, irmãos? Uma coisa de cada vez, ele vai dar a cada um. Mas você tem que insistir, você tem que perseverar naquilo que você está pedindo. Entendeu? Então se ele está comparando, como os seus pais, eles te deram de comer, de beber, te deram veste, te deram tudo quando vocês pediram a ele, Qual pai dentre vós, o filho pedindo-lhe pão, vos dará uma pedra? Ele dizendo, será que seu pai terá coragem de te dar o pior? Você pedindo uma coisa, ele vai te dar uma coisa inferior? Então Deus está dizendo que se você bater na porta do céu e pedir, ele vos dará, E aqui ele diz, E o filho pedindo peixe, vos dará uma serpente, Vos dará uma serpente? Então Deus está dizendo, eu não vou te dar uma outra coisa, que você não está pedindo. Eu não vou te dar uma coisa ruim. Eu não vou te dar uma coisa má. Não vou te dar nada que você vai sofrer, que você vai padecer, que você vai murmurar, que você vai reclamar, Deus, o Senhor me deu esse casamento, o Senhor me deu essa mulher, o Senhor me deu este homem, o Senhor me deu este filho. Ele está dizendo aqui também, para não haver reclamação naquilo que ele pede, porque o que ele dá o de melhor, meus irmãos. Ele dá o melhor para você e para mim, o de melhor. Ele está dizendo, essa mensagem quer dizer claramente isso, irmãos. Ele não vai te dar uma coisa que vai te tirar dos caminhos do Senhor.
Ele não vai te dar uma porta, um emprego, alguma coisa que vai tirar o seu compromisso diante de Deus. Ele não vai te dar, irmãos. Você pediu um emprego, aquele emprego que você não tem tempo de ir na igreja, você não tem tempo de ser um dizimista ofertante fiel, você não tem tempo para orar e buscar a Deus. Deus não vai te dar, porque aqui a Bíblia que está falando, não sou eu. Qual dentre o pai, dentre vós, qual pai dentre vós, pedindo pão, vos dará uma pedra? Pedindo-lhe peixe, vos dará uma serpente? Então você está pedindo a Deus a bênção, Deus ele não vai permitir que o inimigo fique te perseguindo. Ele não vai permitir uma luta que você não suporte, uma prova, né, que vai fazer você blasfemar, que vai fazer você irritar a ponto de você cometer uma loucura, uma besteira na sua vida. Deus não vai fazer isso, irmãos. Amém? Meus irmãos, que Deus abençoe. Fico com essa palavra de fé nesta manhã de quarta-feira. Amém? Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém? Então, meus irmãos, participa lá do canal. Escreve lá nos comentários. Deixe seus pedidos de oração lá. Amém? Deixe seus pedidos de visita também. Amém? Ali, meus irmãos, pode contar conosco. Amém? Para a gente poder estar indo vos visitar. Amém? Que Deus vos abençoe. Deus abençoe nossa irmã Nilda lá, o nosso irmão Paulo, né, na cidade dali de Nova Contagem. Deus abençoe nossos irmãos ali. Nós estamos orando, minha irmã, amém? Estamos orando por essa sua tia que está internada no hospital. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe. Não vai ser possível fazer uma oração agora. Amém? Mas aqui na live, aqui no vídeo, amém? Não vou poder. Vou ter que desligar a câmera aqui agora. Vou fazer alguns afazeres. E assim que eu acabar de resolver a situação aqui, irmãos, eu vou dobrar o meu joelho e vou estar orando pela sua vida, tá bom? Em nome de Jesus. Nem todas as vezes que a gente está no vídeo ou no áudio, mandando pelo WhatsApp, não significa que nós não estamos orando por vocês, viu, meus irmãos? Nós estamos orando em oculto. Amém? Estamos orando em oculto. Pode ter certeza, meus irmãos. Muitas pessoas às vezes falam assim, não orou no zap, não orou no áudio. Pastor, acho que não está nem orando para mim. Meus irmãos, você se engana, tá bom? Você está se enganando. Você pode ter certeza que estamos com o nosso joelho dobrado. E no momento que eu posso orar, né, meus irmãos? Porque eu tenho meus afazeres também, né? Todo mundo tem.